Oi, gente! Olá! E aí, Tati Borges? Aê, 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 e. O que será que a gente vai contar hoje, hein? Isso não estava combinado. Não tava, ela veio inovando hoje. A gente estava aqui discutindo o que ia falar, da minha mudança para Salvador e tal, e ela vem com esse aí. É Bahia? Seja bem-vinda, Carol, a terrinha. Ai, obrigada, tava com saudade já quase 3 meses por lá. Mas estava sentindo saudade disso aqui, de gravar, de ter você por perto, de pisar aqui em Niterói, que é para sempre minha cidade. Conta, o que você foi fazer lá? Porque acho que a gente parou aqui no último episódio, a gente fechou 2024 com a Soter e lançamos o primeiro episódio da nova temporada 2025 num papo mais franco para corretor, falando sobre o crescimento do mercado, e acho que a gente ainda não tinha falado sobre a sua mudança, o que está acontecendo agora. Então conta um pouquinho. Vou contar. Antes de contar, para a gente não esquecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre receber as notificações de quando a gente gravar, colocar episódio novo no ar. Que a gente sempre esquece de falar isso, porque a gente nem tá aqui para isso, né? A gente está aqui para trazer mais informação para os nossos clientes. Mas, como a Tati falou, a gente acha que tem tudo controlado na vida, mas a gente não tem. E aí, no fim do ano passado, meu marido recebeu uma proposta de trabalho para ir para lá. E eu pensei muito, né, em ir ou não ir, mas a prioridade da minha vida sempre foi a minha família, né, minha filha, meu marido, e eu fui, já estou lá há quase 3 meses, estou trabalhando numa grande construtora chamada Moura do B, né, a maior construtora do Nordeste, a 10ª do Brasil, empreendimentos incríveis. Estou trabalhando na house deles, né? Uma experiência totalmente nova para mim, mas sabendo muito bem onde eu me tornei corretora, que foi aqui, que foi na Spin. E eu sou muito grata a todo esse tempo e toda a galera. Eu acho que se não fosse a Spin, a gente não estaria aqui nesse momento. E daqui para frente é só evolução, né? Só crescimento, coisas novas, falar de novos mercados. E agora o roteiro vai ter novas conexões. Isso, vamos falar um pouquinho. Porque muita gente me perguntou, agora o roteiro vai acabar, como que vai ser lá, você aqui? Eu falei assim, de princípio a gente vai tentar dar um jeito. A gente sempre soube que isso ia dar certo, que a gente ia fazer dar certo. Estamos aqui nesse primeiro episódio para provar que vamos conseguir. Conexão, então, Niterói, Salvador, o que as duas cidades têm em comum? Muitas coisas. Além de um povo muito alegre, que eu fui muito bem recebida por todos lá. E o mercado imobiliário, né, que é fantástico. A gente também está vivendo um momento de muitos lançamentos na cidade. E aí estou falando especificamente, né, dos que eu estou vivendo dentro da Moura do B e dos outros que eu tenho acompanhado, passando na rua e fazendo pesquisa. Então, é um mercado muito promissor, é um mercado incrível, principalmente porque a cidade vive, né, muito do turismo o ano inteiro. Então, eu acho que essa conexão com o que Niterói está passando no momento faz todo sentido. E uma vivência diferente, né? De não estar numa imobiliária e estar trabalhando na construtora, que isso também requer algumas outras rotinas, algumas outras disciplinas, inclusive, que eu ainda não tinha experimentado aqui. Mas de lançamento sempre foi o seu xodó, né? Você sempre quis se dedicar mais para lançamentos. Já era um desejo de focar em lançamento. Lá eles têm uma linha muito forte de alto e altíssimo padrão. Agora está abrindo a linha Mood, que é uma linha aí de médio padrão, já tem empreendimentos lançados e muito bem vendidos, Mood Costa Azul, e nos outros estados também. E vem até mais um lançamento agora. E futuramente vai vir a linha única, que a gente vai falar de produtos econômicos. Então, a empresa está diversificando o leque, mas é uma empresa que tem a matriz em Recife, que vem muito forte, né? Sempre foi muito forte no alto e no altíssimo padrão lá. Por aqui tudo se comprovou. A gente teve um episódio com o Bruno Serpa Pinto e com o Marinho, que falaram bastante sobre esse ano aí de 2025, que ia chegar cheio de novos lançamentos. E, como sempre, o roteiro
se antecipando e carimbando ao celular de a gente estava certo. É isso aí. A cidade cresceu muito em lançamento e a gente viu nesse início de ano, especialmente Jardim Caraí, Piratininga e o centro. O centro vem com mais um novo lançamento para aquele novo centro. E como a gente também já tinha contado, recebendo aqui o Henrique Fonseca. Olha, foi o primeiro podcast com o Henrique. Agora, você sabe uma coisa que eu reparei nesses últimos lançamentos, que depois a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre o sucesso, mas uma coisa que eu reparei é que os clientes já chegam mais bem informados. Que já chegam sabendo de alguma coisa, com alguma dúvida, já prontos de alguma forma. Não sei, vou perguntar o que você acha aí também, a que se deve essa mudança aí no comportamento, mas talvez possa ser, pelo meu ponto de vista, já um movimento do próprio corretor no Instagram. E hoje a gente tem o comportamento de estar todo mundo nas redes sociais e buscando se informar por lá. E com a quantidade de corretores fazendo mais uso da rede social, do Instagram, eu acho que o cliente já ciscou aí por tudo e já está sabendo um pouco mais, né? Eu também acho, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que esse novo comportamento dos corretores, né, de estar mais ativo nas redes sociais, de trazer mais vídeos, cada um fazendo do seu jeito, inovando, né, uns vídeos mais ousados, outros mais tradicionais, vem trazendo para o cliente uma nova forma dele encontrar sobre os lançamentos e ficar atento, né? De ficar atento, sair na frente, muitas vezes, e receber talvez uma informação privilegiada, sim, ter prioridade de escolha da unidade, sim, por que não, né? Esse é o verdadeiro antecipe-se, né? O cadastro. Eu acho que super faz sentido essa mudança de comportamento e cada vez mais a importância das redes sociais. Como a gente já falou anteriormente, não é só isso, mas a importância e a visibilidade que ela traz para o lançamento, então, é fantástico, né? Pois é, aqui a gente antecipou lá em dezembro sobre o novo lançamento da Soter, que na época nem nome tinha, era só Erotides de Oliveira 23. E hoje a gente já tem confirmação do sucesso de vendas que foi. Uma planta de altíssimo padrão, um 4/4 e um 3/4 fora da curva, para um público mais seleto e exclusivo. E eu fiz uma ação na rua e aí eu me surpreendi porque todo mundo já perguntava, é um estúdio? E eu lembro que quando eu fiz uma ação lá para o primeiro estúdio em 2023... ninguém ainda sabia, eu tinha que explicar o que era um apartamento tipo estúdio. Todo mundo já vinha com uma demanda de quantos quartos? Não, é um apartamento tipo estúdio. Mas o que é um apartamento tipo estúdio? A gente tinha que explicar. Aí hoje, indo para a rua fazer ação de 4 e 3/4, todo mundo vem, e aí é um estúdio? Não, dessa vez são plantas confortáveis. E talvez aí por uma carência mesmo dali de Caraí, por novos empreendimentos mais confortáveis, né, de 3 e 4/4, que o Maestro foi esse sucesso. E vai rodar um vídeo do Bernardo da Soter falando sobre esse lançamento. Pessoal, o primeiro lugar que falamos do Maestro, lançamento da Soter que acabou de acontecer, da Erotides de Oliveira, foi o podcast Roteiro de Visitas e deu sorte, né? Sucesso de vendas, mais de 80% vendido aí no lançamento. Agora tem mais para vir por aí. Álvares de Azevedo, nosso próximo lançamento, já está aí com o pessoal, já está na boca do mercado. Fala aí, Rodrigo, o que vocês esperam desse lançamento para o mercado imobiliário e para a Soter? A gente está, mais uma vez, aí, esse é um ano importante para a Soter, né? A gente já falou aí que a gente tinha uma série de lançamentos, todos eles eram especiais, a gente tinha muita confiança no Maestro e ficou muito feliz com o resultado. Mas agora a gente já parte para o próximo, mais uma localização especial, um Icaraí de verdade, na Rua Álvares de Azevedo. E a gente está muito confiante, são apartamentos de 1, 2 e 3/4. Quer dizer, um produto que vem no preço bom também, preço certo. E a gente confia muito aí que a Spin e a Tati vão ajudar a gente bastante nisso aí. Em tudo para ser mais um sucesso, então, e que
dê sorte de novo o roteiro de visitas pra gente, pra Soter e pro Álvaro de Azevedo 185, que ainda não tem nome não, em breve. Valeu! E aí, vendeu no Maestro ou não vendeu? Ah, é claro, né? Toca aí. Tá certíssima. Fala lá do Nordeste, como é que tá? Eu tô doida pra vender lá. Tem pouco tempo, né, gente, que eu tô lá, mas é uma dificuldade, né? Você ir pra uma praça nova. Eu tava revendo o nosso podcast de dezembro e você fala isso, né? Que é uma vantagem competitiva nossa da gente ser de Niterói, conhecer Niterói. Então, assim, muito mais fácil falar de qualquer coisa. A gente viu a cidade se transformar. E eu agora enfrento exatamente essa dificuldade, né, de estar numa praça nova, não conhecer a localização com tanta propriedade, né? Estou começando a conhecer os bairros, como é que era, como que é hoje, como que era ontem, conversa com um, conversa com outro. Fazer uma nova carteira de cliente local, embora a gente sabe que hoje a gente pode trazer cliente do mundo inteiro com o digital, mas você ter a dificuldade de uma carteira local, né? Estou conhecendo as pessoas, eu não conhecia absolutamente ninguém lá. Então, eu achei muito interessante, porque bate justamente com o que a gente falou no episódio anterior, que é uma vantagem competitiva, e hoje eu enfrento essa dificuldade. Então, mas o mercado lá é muito promissor. E a Moura tem uma marca fortíssima, né? É uma empresa de capital aberto, que abriu capital em 2020, eu trouxe alguns dados aqui. Salvador está entre as 3 capitais com mais lançamentos, né? Atrás de Rio e São Paulo. A Moura, a valorização nos preços lá é uma valorização também extremamente considerável. E a gente tem aí bairros incríveis lá que eu estou conhecendo, como o Caminho das Árvores, que a gente tem lançamento, o Costa Azul, que eu trouxe algumas imagens aqui para a gente ver. Tem o Beach Class Jaguaribe, que é uma orla toda nova, que vendeu tudo. A gente tem pouquíssimas unidades. Uma das características dos nossos empreendimentos é que a gente vende muito antes da entrega. Praticamente o empreendimento está liquidado. Então, isso é muito bom para a gente. E, por outro lado, a gente tem que ter sempre lançamento, senão a gente não tem estoque para vender, né? Então, a empresa está sempre lançando e eu estou amando a experiência. Então, quer comprar empreendimento em Salvador? Procura Carol Vieira agora. Isso aí. Vamos dar dicas Vamos. para comprar o imóvel com a Carol Vieira e com a Tati Borges? Com certeza. Organização financeira. É necessário, né? A gente não está comprando um sapato. Acho que organização financeira é para tudo na vida, né? Então, Mas o assim, lançamento, ele proporciona isso, né? Planejamento, organização, você consegue se planejar para comprar o imóvel dos sonhos, né? Exatamente. E com um prazo, né? Facilitado, né? Você não está dando 20% de entrada e vai entrar logo num financiamento, que hoje a taxa de juros, que é o comentário geral, não é favorável, a gente sabe disso. Então, o lançamento se torna uma grande oportunidade. Atrativo. Exatamente, porque a correção das parcelas é no INCC, que está bem abaixo. Nem Você se compara. favorece dos juros altos na sua aplicação para você pagar parcelas e ter mais um planejamento aí durante o prazo, né, de fluxo de obra. E quando os juros estiver mais favorável, porque a gente sabe que vai estar, porque são cíclicos, são momentos, né, que a gente vive por histórico do Brasil mesmo. Então, a gente sabe que a gente vai deixar para financiar no momento mais oportuno. Exatamente. E o lançamento vem com aquela velha história que a gente sempre comenta, né? É a escolha da unidade que quer morar com... Lá agora não é sol da manhã. Lá é nascente e poente. Justo. Então, com o sol da manhã ou nascente, que geralmente as pessoas preferem mais, né? Porque a gente mora num país tropical, calor o tempo todo. E o gosta de andar mais alto. A gente já falou sobre personalização do apartamento, Isso. né? Então, assim, o lançamento traz essas facilidades e dentro dessa organização financeira que a gente comentou, você consegue ajustar isso, né, Tati? Você não vai desembolsar uma obra de imediato, você não vai desembolsar uma parcela alta de financiamento agora. Então, acho que você consegue se organizar de forma mais estruturada na família, né? Você também conhecer o histórico da construtora,
conhecer bem, pesquisar, estar seguro de onde você está investindo e procurar um corretor de confiança, né, Carol? Exato, exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito sensível. A gente vê notícias sobre isso toda hora, né? De golpe, disso, daquilo. Então, assim, vai falar com o corretor, pega o Cresce dele, coloca lá na página do Cresce, vê se o Cresce está ativo, né? O Cresce é regional. Eu, para atuar na Bahia, eu tive que tirar o meu segundo Cresce lá, pagar, me regularizei. Então, assim, é do Rio de Janeiro. Coloca lá na página do Cresce, vê se esse Cresce está ativo, vê se ele está vinculado à imobiliária. A gente já falou sobre isso aqui, né? A importância, a segurança que uma imobiliária E aqui, traz. em Niterói, não são todas as imobiliárias que são credenciadas a venderem todos os lançamentos. Então, a maioria a gente tem, ou se não é exclusividade, mas a gente tem uma participação maior, porque a gente está numa empresa aí de confiança, né, de pessoas sérias, então é isso, não tem erro. Exatamente. Vamos contar um pouquinho, falando de tudo isso, como que, já que a gente está num boom aí, no crescimento de lançamentos, tanto no Nordeste quanto aqui em Niterói, como que o cliente pode surfar nessa onda? Sabe uma coisa que eu observei? Desde o lançamento do Ion, que foi o lançamento da Soter no antigo Banco Itaú, Gavião Peixoto com Capitão Zeferino, que eu vejo o cliente mais aberto para preencher uma ficha de antecipe-se ao lançamento de cadastro de interesse. Porque eu acho que ali todo mundo viu o que aconteceu e que realmente em uma semana já não tinha mais as melhores colunas, não tinha mais nada. Para os próximos lançamentos, esse papo já está mais fácil. Você não tem que explicar muito o que é aquela ficha, não, mas não é um contrato. Como que é lá? Vocês também se antecipam? A gente também faz o antecipes. A gente está com o lançamento aí para frente, né? Deve sair. Eu não sei exatamente quando a gente vai colocar no ar esse episódio, mas hoje é dia 12, hoje é dia 8 de 8 de abril. abril. Então, a gente está com um lançamento aí, que é num bairro super delicioso. Eu já fiz alguns stories sobre isso, de morar, que é Patamares. E a gente tem o antecipe-se, a gente faz pasta, igual faz lá, igual fazia aqui. Mas como é uma empresa de capital aberto, a gente faz toda a análise de crédito do cliente, né? Pede para fazer a pasta os documentos básicos e os comprovantes de renda, que é imposto de renda e ou contra-cheque, olerite, como algumas pessoas chamam. Então, faz sim o antecipe-se, mas a gente tem uma preocupação por ser uma house, né? Tem algumas características de alguns lançamentos a gente só pode divulgar quando sai o RI, né? Que é o registro de incorporação. Diferente de quando a gente estava aqui, que a gente tinha um pouco mais de liberdade. Então, assim, a gente tem algumas regras a seguir por estar dentro da house, mas fazemos sim o antecipe-se e a mesma pressão, a mesma concorrência com o mercado, né? Lá tem muitos corretores autônomos, então a gente concorre com eles também. Então, é o mesmo frio na barriga, né? De, tipo, será que alguém já deu essa informação? Vou fazer o vídeo primeiro, vou para frente do terreno. Isso é igual. Então, e aí, o cliente não tem que ter medo de vir falar comigo de outro empreendimento, assim como você também, você vai atender todos os empreendimentos lá da construtora. Então, você vai conseguir, num papo aberto e franco com o cliente, entender qual o melhor perfil dele, até mesmo por fases de cada lançamento, né? Um no pré, um outro já no meio, o outro já quase na entrega. Então, e aqui também, assim, o cliente confiar em um corretor, se abre, conta a sua história, que a gente consegue direcionar para o que tem de melhor para o perfil dele, né? Exatamente. Justamente porque lá, eu faço parte da equipe da House, da consultora, eu atendo os empreendimentos da consultora e consigo, se ele realmente está decidido por um lançamento, né, e muitos clientes
assim como a gente tratava aqui, a gente não vende um apartamento, vende um só ter, lá eu não vendo apartamento, eu vendo um Moura do B. As pessoas esperam os lançamentos da Moura, principalmente o alto e altíssimo padrão. Então, já existe uma carteira prévia, um trabalho de quem está esperando sair o próximo lançamento. Esse cliente não vai para o mercado procurar, ele espera o Moura do B sair. A gente tem uma outra forma de pagamento que não é... Eu ainda não tenho tanta familiaridade, ainda estou aprendendo, que é o condomínio fechado lá, que é uma forma de obra por administração. Então, é bem interessante, né? O apartamento praticamente a preço de custo para o cliente. Isso atrai demais a galera do alto e do altíssimo padrão. E é isso que você falou, assim, a gente tem a oportunidade, depois que o cliente está decidido a comprar um lançamento, que a gente fez esse trabalho de perfil e de jornada, a gente já sabe onde vai encaixar, de acordo com o que ele tem para investir, né? O tipo, se ele tem uma família grande, se ele tem uma família pequena, se ele vai para um alto padrão, se ele vai agora para a linha Mood, que a gente está rodando aqui algumas opções. Se ele é um investidor que vai pegar uma linha BitClass, que é fortíssima na empresa. Tem o Infinity, que foi um sucesso absoluto de vendas de sala quarto, 2 quartos, e a gente ainda tem salas comerciais. Então, assim, exatamente isso que você falou, a gente vive lá dessa forma também. E tempo é decisivo, né? Quem consegue, não vai ser todo mundo, isso não é para todo mundo, ter esse poder de decisão rápida, quando fala que tem uma abertura de vendas, mas já está vendo com o corretor já antecipado. Então, é isso que eu falo, às vezes não é tão rápido, a gente está se preparando disso há quanto tempo, né? Uhum. Então, e eu vi isso acontecer aqui no Ion, no Maestro agora, e recentemente essa semana no Sou Mais Itacoatiara. Quem conseguiu ter um antecipe-se, preencher uma ficha, sair na frente, já conhecendo o projeto desde o início, na verdade você vai acompanhando o projeto passo a passo, né? Cada hora que sai uma novidade, a gente chama e apresenta para o cliente, para chegarmos juntos de mãos dadas no dia da abertura de vendas. E Renata deu show na abertura do Maestro, conseguiu encaixar todos os clientes. Não seria diferente, né? Não seria. E aí a gente está vendo que realmente isso dá certo e faz você ficar lá no pôr do sol ou no sol nascente, faz você ficar no segundo andar ou no sétimo, no meio do prédio ou na cobertura. A melhor vista. A melhor vista e com o melhor preço de tabela, né? Se a questão for custo-benefício, mais ainda você tem que correr, porque são as primeiras unidades a saírem, né? Exatamente. Então, é isso. Hoje o cliente já está entendendo mais e já está se preparando, acreditando no que a gente, roteiro, já tinha falado. E é isso, acho que esse boom de lançamento, seja aqui, seja em Salvador, seja em qualquer lugar do Brasil, ele vai criando essa cultura do cliente se organizar, né? Então, assim, ele já para e pensa, poxa, se eu tenho tenho condição financeira, estou confortável onde eu estou, não estou comprometido financeiramente, consigo arcar com essa parcela do lançamento mesmo dentro do meu orçamento familiar, mensal, né, como seja. Consigo arcar com isso, cara, você vai comprar um prédio mais moderno, você vai comprar um prédio mais tecnológico, vai comprar um prédio mais econômico, vai ter um IPTU às vezes até mais barato, uma melhor localização, vai ter a vista dos sonhos. Por que não, né? Então, assim, eu agora já era defensora de lançamento, não tenho nada contra os prontos de forma alguma, mas eu acho que o lançamento traz o real sonho da pessoa, sabe? Ele fica aquele período de obra ali, sonhando com a casa nova, acompanhando, e mais uma vez, assim, dei a oportunidade de contratar, digamos assim, né? De confiar num corretor, né? Procure saber quem é esse corretor, procure saber quem é a empresa que está por trás, a consultora, se for a imobiliária que esteja vendendo, quem é essa imobiliária, porque vai fazer toda a diferença para você não ter dor de cabeça nesse processo. É isso, assim, e também a questão de preço. Pode parecer, né, a gente escuta, né, às vezes vem um cliente achando que o imóvel na planta está com um preço maior do que a expectativa dele. Mas se você acha que o valor já está alto,
compra agora. É isso aí. Porque, falando de Icaraí, o que a gente tem ali de expectativa de acontecer, a macrodrenagem que vai finalmente sair, a gente já consegue ver no Instagram da Prefeitura de Niterói, dali da região do Caio Martins. Então, a gente tem 2 lançamentos ali na Presidente Bacher, o SD40, com um apartamento decorado, e o Átrio, que vai ter apartamento decorado agora também no final do mês de abril. Imagina depois que a objeção do alagamento acabar, entendeu? Então, ainda tem espaço para subida de preços, de valorização. O preço de terreno em Icaraí não fica mais barato, ele só fica mais caro. E aí, juntando com o sucesso que a gente teve agora, então é a alta procura, uma carência do mercado por plantas de 3 quartos e 4 quartos. Então, a hora de comprar é agora. E lá também, você falou da carência de 3 quartos, né? Lá a gente também tem muito lançamento de estúdio. Quando eu cheguei lá, eu fiquei em Airbnb, né? Quando eu fui passar férias para conhecer, ver onde eu ia morar, onde eu não ia. E lá também tem muito lançamento de estúdio, principalmente frente mar, assim, tem alguns muito interessantes. E, ao mesmo tempo, tem muito lançamento de 3, 4 suítes. E você vê um público muito forte, né, buscando espaço, plantas generosas. A gente tem um empreendimento lá, que fica no Horto Florestal, que é um dos bairros maravilhosos, assim, né, de altíssimo padrão. 1 por andar, 37 pavimentos, e eu fui no 37, gente, é muito alto, gabarito altíssimo. E você vê uma planta de mais de 200 metros quadrados, 1 por andar, como eu falei, praticamente todo vendido, e a entrega é só para o fim do ano. Então, assim, a gente tem uma procura também muito grande lá por essa carência de 3 quartos, com planta grande, porque a gente sabe que os compactos é um caminho sem volta. Esse próximo lançamento que a gente vai ter, nesse bairro Patamares, são 2 e 3 quartos compactos. Então, vai vender tudo, o preço é super bom, com certeza. Mas percebi muito isso nos empreendimentos da Moura do B, no alto e altíssimo padrão, com as plantas muito generosas, em bairros, óbvio, localização top de linha da cidade. E um preço, né, do condomínio fechado, como eu falei, que sai assim, um preço muito mais competitivo do que você esperar para comprar depois. Investir em estúdio, você tem o seu perfil de público, né? Que é realmente, se você quiser investir no mercado imobiliário, o estúdio é o melhor caminho, porque o apartamento compacto, aquilo que a gente sempre falou, né? Você tem uma manutenção menor, o seu gasto é menor, significa mais dinheiro no seu bolso, até com aluguel por temporada. E aí, por exemplo, falando também de Icaraí, você também vê os filhos que estão crescendo, já estão começando a trabalhar, já tendo como sair de casa e não quer ir para longe de casa, que não conseguiria comprar um apartamento de 3 quartos ou 2 quartos em Icaraí. Só que ele mora sozinho. Então, comprar um estúdio significa você continuar no bairro que você nasceu, cresceu, foi criado, que cabe no seu bolso, né? É isso aí. Então tem perfil para tudo. Mas vamos combinar que Icaraí é um bairro de família? Por isso que quando a gente vem com um lançamento assim, é sucesso. Você sabe que eu sinto muita saudade de Icaraí pela vida a pé, né? Lá eu faço de carro. E assim, vou falar para vocês. Quem mora em Icaraí, Jardim Icaraí, é muito privilegiado de ter essa vida a pé. Porque você tirar o carro toda hora da garagem, leva e volta e pega. E ali eu fazia tudo, absolutamente tudo a pé. Tudo, criança. Nossa, então assim, eu acho que isso não tem em outro lugar. É sensacional. E isso a gente vê quando sai esse tipo de lançamento como Maestro, o Ion, como foi a loucura de procura, porque localização de ouro, né? De ouro.
Carol, você anotou aqui uns dados de comportamento do cliente. 80% começam a busca online, mas a maioria ainda compra com corretor. Então, confia no que o corretor traz, né? Exatamente. O online não sai mais da nossa vida. Isso é uma realidade e daqui para frente. E aí, aquilo que a gente falou, assim, se você tem um vídeo, né, do lançamento ou do antecipe-se, a pessoa está vendo quem está falando, o que está sendo divulgado, então traz também uma credibilidade a mais do que você só tá ligando, você não sabe quem está falando do outro lado, então o vídeo traz essa credibilidade também. O tempo médio de jornada de compra caiu, então a gente está com aí mais ou menos 6 meses de tempo médio, e o crescimento do perfil de quem busca um imóvel com um ticket maior, né? É o que a gente também já falou aqui, o alto padrão nunca tem crise. Não tem crise. Para o mercado de luxo, ontem eu até postei uma notícia que para o mercado de alto padrão, de luxo, o crescimento continua para cima, né? Continua de vento em popa, como a gente costuma falar, mesmo com as taxas de juros altas, porque este tipo de público, ele não tem crise para ele, então... Isso favorece, na verdade, do momento, né, de juros altos. Rentabilizando bem. Exatamente. É isso. É isso, episódiozinho mais curto, mais cheio de novidades. É importante a gente lembrar que o roteiro vai continuar recebendo convidados e sempre agregando, e agora nessa ponte aérea. Agora a gente não sabe ainda ao certo a periodicidade, mas quem sabe Tati Borges não vai a Salvador gravar um podcast comigo. Tá nos planos, tô tentando convencer. Carol. E a gente vem com muito assunto ainda. Eu só tô começando por lá. Você tem alguma novidade para contar? Eu tenho. Lançamento, claro. Então conta. Gente, deixa eu contar aqui para vocês um recado. Lançamento Colina A, Patamares, localização privilegiadíssima, no miolinho ali. Terreno de 5.300 metros quadrados, 2 torres, 2 3/4, 6 por andar, com um precinho assim, ó, chuchu beleza. Vocês podem me chamar aqui no YouTube, no meu Instagram, Carol Vieira na MD, para saber mais, porque assim, um lazer incrível, uma vaga em um dos bairros que assim conquistou meu coração, já fiz um vídeo sobre isso. Vale a pena para investir ou para morar. É isso aí. Voltamos 2025. Deixa eu contar também uma novidade. Conta. Se você quer conhecer em primeira mão o mais novo lançamento da Soter, na rua Álvares de Azevedo, 185, me chama agora. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir sair na frente, mas eu quero te ajudar. Vou caminhar com você passo a passo, à medida que todo o material foi divulgado, para a gente chegar na abertura de vendas de mãos dadas. E quero que você seja o feliz proprietário de um Soter. Me chama. É isso aí. Até o próximo, pessoal. Tchau. Tchau.